Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais análise daquilo que foi o mês de dezembro para mim, referindo atividades ligadas ao uso de jogos, ao desenvolvimento de jogos e às coisas que também foram aparecendo aqui no canal. Então vamos começando aqui pelas coisas que estão talvez menos ligadas. Tenho continuado a desenvolver artigos e a minha investigação sobre o uso de jogos para processos de planeamento, trabalhando em vários artigos, revendo outros, portanto, uma série de coisas que estão associadas a este tipo de atividade de investigação e também de teste e experimentação, e depois isso também se liga com projetos e com aulas, tudo isto está relacionado e liga-se àquilo que eu vou investigando. Nesse domínio testei várias coisas, então continuou o desenvolvimento de um jogo de aventuras híbrido, em que criei um modelo de design de jogo que depois vamos transformar num modelo híbrido, isto com a Universidade de Aveiro. Depois estive também a desenvolver duas aulas, mas foram testes também, uma delas para o Politécnico de Leiria, para o que acabou por ser uma abordagem à história do urbanismo e do planeamento urbano, em que depois houve uma sessão de jogos, isto tudo online, porque estas coisas tiveram de ser online por causa da pandemia, de como algumas dinâmicas de jogos depois podem ajudar a consolidar os conhecimentos sobre estas temáticas, neste caso a história do urbanismo e do planeamento. Depois também outra sessão para a Universidade Nova de Lisboa, para a Faculdade de Ciência e Tecnologia, para o mestrado de Ambiente, aqui sobre a temática da sustentabilidade, em que jogos também foram usados para abordar esses processos de decisão, neste caso a sustentabilidade na questão da governança pública da decisão, e através de jogos para vermos até que ponto é que o próprio sistema de votações e o sistema democrático têm as suas falhas e podemos melhorá-lo através de dinâmicas e mecânicas de jogos. Portanto, isso também fiz esse teste, através de uma aula, de um teste online. Surgiu também, obviamente, o desenvolvimento do outro projeto do Urbact, que é o Urb Security aqui para a Leiria, em que, através de dinâmicas de jogos, estamos a fazer um processo de planeamento colaborativo e deliberativo para a definição de soluções para os participantes. Portanto, está na segunda fase. Também teve de ser híbrido, teve de ser físico e online, e com restrições da quantidade de participantes. E, portanto, a esperança agora é que isto vá evoluindo e que depois da terceira fase, em que vou também desenvolver um jogo colaborativo para então implementar as propostas com um sistema económico próprio, e depois vamos ver então os resultados disso. Depois, outro caso curioso também foi outro projeto aqui para o quadrilátero urbano, uma coisa que já estava pendente há algum tempo, mas que finalmente ficou disponível, vai ficar online. Como é que podemos usar jogos de storytelling, nomeadamente o Dixit e o Clube Detetive, para ser um apoio ao ensino da sustentabilidade de um modo dinâmico e interativo, e depois os manuais vão estar disponíveis online, e que acaba por ser um apoio para o uso em sala de aula. Uma novidade também curiosa este ano foi o surgimento de um calendário, isto através da Joana Isabel da Cor Sem Fim, que me fez a proposta de poder usar as minhas imagens para a criação de um calendário anual, aquelas imagens que eu fui construindo há cerca de 2 anos, em que todos os dias colocava uma imagem associada a uma efeméride, a qualquer coisa que estava relacionada com o dia em causa, ou seja, construções criativas com peças de componentes de jogos, e portanto agora aquilo já está disponível. Ela acho que fez um bom trabalho em usar as fotos, e vocês, se quiserem, podem adquirir este trabalho feito por ela, em que teve este meu pequeno contributo, que foi a cedência das imagens para o projeto poder acontecer, até porque eu há muito tempo queria dar algum uso a estas imagens, foi uma coisa que me deu muito prazer em fazer, mas depois acabou por ficar apenas disponível online, e quem sabe até podem haver outros desenvolvimentos e usos disto para qualquer outra coisa no futuro. Portanto, se tiverem interesse, vejam lá o trabalho que a Joana fez. Agora, aqui sobre rúbricas do canal, o que é que eu fui fazendo? Continuei com a rúbrica de referir em breves vídeos alguns jogos, as suas mecânicas, os seus elementos, as suas dinâmicas, de como é que elas são abordadas em contexto de jogo que não é lúdico, ou seja, que é lúdico, mas que podemos pegar no jogo lúdico e transformar noutra coisa, num apoio à educação, ao desenvolvimento de outros jogos ou outras dinâmicas que queiramos usar em educação, ou em formação, ou em simulação, o que quiserem. E este mês referi o Clans of Caledonia, por causa do sistema que é um mecanismo. Eu não diria que seja uma mecânica, é mais um mecanismo, que é um conjunto de mecânicas e dinâmicas até, em que nós retiramos as peças do nosso tabuleiro individual, colocamos no tabuleiro, e depois isso faz uma relação com o sistema de produção e a localização espacial. Também no caso, o outro vídeo que eu fiz também nesta rubrica foi para o CO2, porque o CO2 penso que aborda muito bem aquilo que é
projetos complexos que podem ser feitos por várias etapas, por vários jogadores. E isso também é uma inspiração que podemos ter para fazer outros tipos de usos destas mecânicas e elementos de jogos, quer seja para jogos ou para coisas semelhantes. Foi um mês também com algumas conversas, não entrevistas, mas conversas para debater temas específicos. Começou com o Pedro Kerouac, em que fomos falando basicamente dele, da abordagem que ele tem tido ao hobby, que tem sido muito variada, e acho que isso é interessante pelo modo como ele tem manifestado as várias possibilidades que nós temos de explorar o hobby dos jogos de tabuleiro, quer seja em aulas, quer seja no ensino, quer seja a criar jogos, a desenvolver conteúdos, etc. e tal. Portanto, ele tem muita... e até conteúdos online no YouTube, tal como eu faço aqui. Portanto, acho que é interessante ver o percurso dele e até pode inspirar outras pessoas a desenvolverem também o seu próprio percurso. Depois tive uma conversa com o Nelson Zagal, que para quem não conhece é um investigador e um professor universitário muito conhecido da Universidade de Aveiro, mas que tem já uma longa experiência com muitas publicações, muitos projetos na análise de jogos, especialmente nas narrativas e perfis, é uma coisa em que ele se tem especializado e que acho que é muito interessante, uma conversa riquíssima e que pode ser também um bom ponto de partida para quem queira abordar os jogos de um ponto de vista mais científico, mais técnico e que atende a outras dimensões que não propriamente apenas o uso do jogo para, lá está, para jogar. Um pouco mais do que isso, acho que foi uma boa conversa e foi uma grande honra tê-lo aqui. Também uma grande honra foi ter aqui o Rui Cordeiro, que tivemos também uma conversa que penso que foi muito útil, alguém que vem de uma prática de muitos anos, que começou como jogador, como designer há muito tempo e que fez uma carreira fascinante no domínio do digital, do analógico e que hoje em dia é realmente um dos maiores experts em gamificação, ou gamification em inglês se quiserem, que pode ser também uma inspiração e acaba por ser também uma introdução a este conceito da gamificação e penso que poderá interessar também a muitas pessoas porque é uma coisa que está muito em voga e há muita pesquisa e há muitas pessoas interessadas em conhecer mais sobre estas abordagens e realmente ele é a pessoa certa para fazer essa abordagem e para explicar o que é e como é que se pode fazer e etc. Tive também este mês 2 análises em 3 minutos. Isto são alguns vídeos que eu vou continuar porque penso que têm um lugar especial. Por vezes queremos mesmo vídeos mais rápidos só para termos uma noção do que é o jogo. Portanto, este mês foi do Paris La Cité de la Lumière e do Coatl. Portanto, penso que são dois jogos simples que se abordam rapidamente e até vou tentar fazer depois isto nos próximos meses para jogos mais complexos, porque também é um desafio interessante conseguir explicar um jogo complexo em tão pouco tempo. Foi um mês também com bastantes tops. Houve o top recomendações de jogos para jogar no Natal, houve o top feito por mim sozinho dos jogos que para mim foram os melhores de 2020 editados em Portugal e depois também, felizmente, para mim foi muito divertido e fez bem à alma poder fazer, pelo menos à distância, uma conversa com o Edgar e com o Hugo, em que fizemos o nosso tradicional já, porque temos feito nos últimos anos, dos jogos que mais gostámos de jogar de 2020, tendencialmente jogos novos, e aqueles que experimentámos pela primeira vez em 2020. E fizemos online, é o possível neste momento, né? Dadas as restrições e o momento em que vivemos, mas penso que também ficou uma coisa interessante para quem tenha paciência para nos ouvir, num vídeo também longo, mas que fomos tentando justificar o porquê de gostarmos deste jogo ou gostarmos mais do outro, tendo em conta a nossa experiência de jogo. Também com eles aproveitámos que conseguimos marcar uma reunião online, que sempre é fácil também conjugar agendas, e voltámos ao 4º episódio das Piadas Secas. Eu poderia dizer que isto tem a tendência para melhorar, mas não, elas estão cada vez piores, portanto o desafio deste novo episódio é tentar encontrar alguma piada que tenha efetivamente piada. Fiz apenas um tutorial e análise, mas penso que é preferível fazer menos destes vídeos, mas direcionado para jogos que eventualmente, a meu entender, merecem ser divulgados, especialmente porque não há muita análise deles em português. Neste caso foi o Praga Caput Ring, que foi um jogo que suscitou muito interesse. Eu notei até quando eu divulguei as imagens, quando adquiri o jogo, porque é um dos jogos que me interessa, daqueles tipos de jogos que eu realmente gosto de jogar como jogador, como gamer. Portanto, fiz esse tutorial e análise, que é sempre algo que dá bastante trabalho para fazer deste tipo de jogos, que são mais longos, têm muitas regras, e a coisa é tentar o máximo de coerente possível, embora não esteja isento de erros. Os erros podem sempre acontecer, não é? Só não erra quem não faz, mas é algo que eu vou continuar a fazer, mas deste mês só consegui fazer um. Outra rúbrica que eu fiz também este mês foi um Versus, que é uma coisa que eu quero continuar a fazer, e desta vez comparei 2 jogos que supostamente são bastante diferentes, que é o Braço Birmingham e o Barrage,
mas eu acho que tem há uma sensação de semelhança pela experiência de jogo que proporcionam. Ambos jogos económicos, ambos com aqui entre o Eurogame, mas já com bastante interação entre os jogadores, mas que acima de tudo tem também uma dimensão territorial, etc. Portanto, eu fiz um versus porque acho que tem algumas coisas semelhantes e provavelmente são jogos que vão agradar os dois a um certo tipo de público e as comparações acho que são justificadas neste caso. Por fim, muitos unboxings, porque foi, lá está, um Natal, um mês em que se oferecem muitos jogos, eu também recebi alguns, adquiri outros, alguns recebi também da oferta das editoras, e destas aquela que se destaca e que foi muito interessante, para além também, por exemplo, do The Crew, né, a tripulação de Vir, que foi interessante essa surpresa, não é? Alguns jogos também chegaram da Mevo, por exemplo o Coatl, também foi interessante, foi uma surpresa também, mas aquele que provavelmente foi a maior das surpresas, embora eu já soubesse que isto ia acontecer, não sabia era que era neste mês, foi, por exemplo, as edições em português da Maldito Games. Neste caso foi o Isle of Cats, Ilha dos Gatos, e Isle of Cats em inglês, Ilha dos Gatos em português, e o Cubert, que é Cubert também em português, não teve tradução direta. Isto porquê? Porque eu participei na altura no apoio à revisão das traduções, que foi também uma novidade para mim, nunca tinha feito isto. Comecei a fazer este ano com grande prazer de, pelo menos, dar este pequeno contributo para que alguns destes jogos possam chegar também a Portugal na língua portuguesa. Eu acho que é muito importante para o hobby, especialmente neste caso da Maldita Games, porque para quem conhece o catálogo da editora para a Península Ibérica, sabe que eles têm muitos jogos já pesados, já jogos mais complexos, que são aquele tipo de jogos que eu gosto. Portanto, a minha esperança é que eles possam começar a trazer esses jogos também para Portugal, em português, o que depois, fazendo uma análise, significa que eventualmente é um reflexo de que o mercado português está a crescer em complexidade e em jogos mais densos, o que para mim me deixa muito feliz, porque são o tipo de jogos que eu realmente aprecio mais e mais gosto como gamer, e mais gosto de me dedicar a analisar e a estudar e até a inspirar nisso para outros usos. Então pronto, este foi o resumo do mês, aquilo que eu fui fazendo. Muitas destas coisas não foi sozinho, porque acho que não faz sentido fazer tudo sozinho, embora eu também goste de fazer as minhas coisas de modo individual, sinto essa necessidade, faz parte do meu perfil, provavelmente criativo ou não, o que não está depois também isento de fazer parvoíce e coisas absurdas, mas foi um mês em que deu para trabalhar isoladamente neste hobby, nisto que é uma paixão, mas também para um coletivo e com outras pessoas, ajudando também a tentar alavancar isto que é este hobby dos jogos de tabuleiro e depois também o uso dos jogos de tabuleiro para fins sérios e outro tipo de objetivos, de académicos, de investigação, de aplicação, de projetos, etc. Então vá, obrigado, até o próximo mês.